Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de ciência, meus amados, para vocês aí do terceiro ano. Só lembrando, a gente vai estar fazendo a correção das tarefas, tá bom? Falando aí sobre a luz, a última parte das tarefas, tá bom? Para depois a gente fazer a síntese e na sequência introduzir o conteúdo som, que é a segunda parte do conteúdo do mês de agosto, tá bom? Meus amados, só lembrando que a gente vai estar, aqui eu sei, a síntese, mas desse lado está a atividade e a correção, tá bom? A gente vai estar concluindo logo a tarefa e na sequência, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo a síntese do conteúdo, o resumo geral, tá bom? Para que você tenha, digamos assim, tempo para corrigir suas tarefas e também já ir fixando bem os seus conhecimentos em relação ao percurso da luz ou, tá, a quebra da luz branca do Sol nas cores do arco-íris. Tá? Veja bem, esse experimento, essa tarefa tem um experimento, tá, que a gente perdeu a oportunidade de mostrar para você agora há pouco. Tá? Veja bem, o Sol entra às vezes pela janela aqui na minha casa e incide sobre o aquário. Como você sabe, o aquário funciona como um prisma. Por quê? Porque dentro dele está água transparente e o aquário é de vidro. Então a luz do Sol bate no aquário, ela de um lado bate a cor branca, mas ela projeta do outro lado, ela ultrapassa a água e a água faz a quebra da cor branca e do outro lado do aquário o reflexo do Sol fica justamente o arco-íris. Então forma um arco-íris todos os dias aqui em casa no reflexo aí do aquário. Então assim, a gente vai fazer esse experimento, vai mostrar para você amanhã, tá bom? E a gente espera que dê certo aqui, né? Dependendo da incidência do Sol aí na janela, a gente vai ver se consegue filmar aí e mostrar para você esse fenômeno aí da quebra da luz branca, tá bom? Veja bem, é uma coisa bem simples que qualquer um pode fazer em casa. Se você tem uma caixa de vidro transparente, é só colocar água dentro e colocar num local onde bata um feixe de luz do Sol e você vai ver a quebra da luz branca, tá bom? Ou, em outras palavras dizendo, você vai ver o arco-íris sendo projetado. Veja bem, a gente vai introduzir aí a correção da tarefa. Meus amados, na página 198, lembrando aí que os alunos que ainda não fizeram as xerox, o livro antigo, tá? Por isso que a gente não está botando as páginas, o livro antigo não tem esse assunto. Então você precisa xerocar para que você possa acompanhar, tá bom? Então assim, na página 198, a gente vai continuar aí a última parte da correção da tarefa do assunto de luz, tá bom? Essa tarefa aqui. E aqui mostra o experimento do qual eu estava falando. Aí diz aí, olha, circule a sentença com informações incorretas, ou seja, erradas, e corrija no caderno, ou seja, aquela que está errada, você vai copiar no caderno e vai corrigir ela, tá bom? Escrever ela correta. Veja bem, a primeira alternativa, a letra A, diz assim: quando a luz do Sol incide na superfície de um CD, percebemos diferentes cores. Esse fenômeno está relacionado à decomposição da luz branca. Essa frase está correta ou será que ela está errada? No caso, diz que quando a luz do Sol incide sobre a superfície de um CD, projeta, né, faz aí a decomposição da luz branca. Essa frase está corretíssima. De fato, há a decomposição da luz em 7 cores. A cor branca, ela é, digamos assim, dividida em 7 cores, que na verdade nós conhecemos popular como as cores do arco-íris, tá bom? Por quê? Porque é isso que o prisma faz, ou o CD. No caso, a superfície de um CD também tem essa capacidade de projetar o reflexo nas 7 cores. Ela funciona como um prisma, tá bom? Veja bem, a segunda aí no caso é a letra B aqui, ó. A letra B diz assim: processo relacionado à informação, ou melhor, à formação do arco-íris é chamado reflexão da luz branca. E aí, será que está certo? Só repetindo, o processo relacionado à formação do arco-íris é chamado de reflexão da luz branca. Será que é? O que você botou aí na sua resposta? Será que a sua resposta está correta? Veja bem, diz aí, ó, o processo relacionado à formação do arco-íris é chamado de decomposição da luz branca. E a gente colocou aqui, ó, aqui está a alternativa errada, a letra B, tá bom? E mostra aí a questão errada e aqui abaixo a gente colocou a correção. Ficaria assim, você vai escrever isso aqui no caderno. O processo relacionado à formação ou relacionado à
a formação do arco-íris é chamado decomposição da luz branca. Só lembrando que essa palavrinha aqui a gente não colocou a continuação, tá bom? Então, o processo relacionado à formação do arco-íris é chamado decomposição da luz branca, tá bom? Então, a frase correta ficaria assim. Essa frase você vai copiar no caderno. Aí, veja bem, a gente vai para a letra C. Vamos ver se a letra C também está errada. Vamos ver. Na formação do arco-íris, as gotas de água funcionam como um prisma transparente. No experimento de Newton, separando as cores, decompõe a luz branca do Sol. Então, na formação do arco-íris, as gotas de água funcionam como um prisma transparente no experimento de Newton, separando as cores que compõem a luz branca do Sol. Essa frase está perfeitamente correta. De fato, é isso que acontece. Uma gota d'água ela funciona como um prisma, tá bom? Por quê? Porque ela também é transparente. Embora ela seja minúscula, mas ela consegue pegar um feixe de luz e fazer a quebra mesmo desse pequeno feixe de luz em sua forma. Ela faz a quebra em 7 cores. E quando são várias gotículas de água caindo ao mesmo tempo, então elas projetam com perfeição no ar o arco-íris, tá bom? Porque os prismas, digamos assim, a gota d'água em si faz a quebra da luz e aí a gente consegue ver o arco-íris no céu, tá bom? Diz aí, leia a seguir o experimento realizado por Henrique. Henrique encheu uma bandeja com água e depositou em um local que recebia luz solar diretamente. Em seguida, ele mergulhou parte de um espelho na água, posicionando-o de modo que a parte da luz incidisse sobre ele e fosse refletida na cartolina presa na parede. Observe abaixo. Aí ele botou a vasilha com água, tá bom? E um espelho, para o espelho refletir de dentro da água, na parede, digamos assim, aquela que a gente chama popularmente como resto do sol, ou um feixe de luz do sol. Então o que acontece? Quando refletiu a luz do sol na parede, qual não foi a surpresa? Ela foi refletida na forma de um arco-íris, tá bom? Tipo, mostrando ali as 7 cores do arco-íris. Então assim, por que isso aconteceu? Na verdade, nós vemos que a água tem essa capacidade de fazer a quebra da luz branca do sol, não é isso? Aí diz assim, ó, que fenômeno está relacionado, ou diretamente relacionado, ao resultado obtido por Henrique? E aí, você já sabe o nome? Se você vier aqui, né, a letra A está relacionada à decomposição da luz branca, tá bom? Então, esse é o nome do fenômeno que transforma a luz branca do Sol em 7 cores, que são as cores do arco-íris, tá bom? Então, decomposição da luz, ou decomposição da luz branca. Letra B diz assim, por que você acha que isso ocorreu? Ou por que isso aconteceu? Comente com seus colegas. Bom, queridos, veja bem, meus amados, por que será que isso aconteceu? Porque a luz branca proveniente do Sol atravessou um meio transparente, ou um corpo transparente, e nesse caso, esse corpo transparente era a água. Então, por que isso aconteceu? Porque a água, que é um corpo transparente, tem a capacidade de quebra da luz. Assim como, por exemplo, eu disse que a caixa de vidro, o aquário com água dentro, é transparente. Então, quando a luz passa por ela, tá, pela água, então ela faz a quebra da luz branca do Sol e você vê o reflexo que é a forma do arco-íris, que no caso é aquele feixe de luz de 7 cores diferentes. Então, a resposta seria, porque a luz branca proveniente do Sol atravessou o meio transparente e, nesse caso, a água. E aí houve a decomposição da luz branca do Sol, tá bom? Então essa seria a resposta correta. Então assim, meus amados, essa foi a correção da tarefa, tá bom? Até aqui, a página 198, tá bom? A gente conclui aqui essa aula de correção de tarefas, porque a partir das próximas semanas, ou das próximas aulas, a gente já vai estar introduzindo conteúdo novo, tá? Do mês de agosto, que seria aí o conteúdo, o som. Mas, antes ainda, hoje ainda, né, na verdade, logo após essa aula, a gente vai estar tentando mostrar para vocês esse experimento e também, tá? Vai fazer aqui a síntese do conteúdo, tá? O resumo geral. Por quê? Porque essa síntese geral vai ajudar você a fixar, a relembrar digamos assim, algumas definições que a gente viu lá no início do assunto, tá bom? Então, meus amados, um abraço para todos vocês, a gente agradece aí o carinho de todos, a atenção e até a próxima videoaula.